Eu tinha tanta coisa para compartilhar, tanta coisa para testemunhar, tantas palavras que vinham ao meu coração para ministrar essa noite. E eu fiquei assim: Senhor, eu preciso apenas de uma. E tinham tantas coisas borbulhando no meu coração. Eu falei: Senhor, se eu falar de tudo isso que o Senhor está colocando no meu coração, um dia é pouco para nós compartilharmos. E a minha igreja sabe que eu normalmente costumo pregar tempos bem curtinhos lá na igreja. Normalmente eu ministro 1 hora sem parar. Aí você vai falar assim: Deus me livre. Quando eu era assim, batisticamente correto, quando eu falava 1 hora, eu falava assim: Deus me livre. Aguentar um pregador 1 hora falando, haja paciência, para não falar outra coisa. Mas nós entendemos que chegou um tempo na igreja que nós amamos tanto a palavra de Deus, que nós queremos sair dali completamente alimentados e sustentados. Então, quanto mais da palavra nós ouvíamos, mais nós queríamos. Teve culto que eu acabei o culto, eu falei: gente, pode ir embora, vai embora para sua casa, vai comer uma pizza com um familiar seu, Deus te abençoe, vai, vaza. E quem disse que o pessoal ia embora? Teve uma manhã, após a escola bíblica dominical, nós ministramos uma palavra, era férias da nossa escola bíblica. Então, em dezembro até fevereiro, nós não temos escola bíblica, nós temos cultos pela manhã e cultos à noite, que é folga para os professores e também para os alunos. E teve um domingo pela manhã que nós chegamos, ministramos uma palavra curta sobre oração. E fomos orar. Isso começou o culto às 9 da manhã. E fomos colocar esse povo para orar. Era 1 hora da tarde. E o pessoal não tinha ido embora da igreja. O pessoal orando, chorando, quebrantado. Você falava assim: Senhor, que negócio é esse? E Deus então, Ele foi transformando a nossa realidade. Uma das coisas que nós mais amamos em estar na igreja é compartilhar a palavra. É esse negócio de relacionamento, de estar juntos. E esta noite eu quero falar um pouquinho sobre viver o reino de Deus. A base bíblica em Mateus capítulo 6, verso 33, um texto que todos nós conhecemos, de frente para trás, de trás para frente. Eu creio que todos os pastores que estão aqui já ministraram, todos vocês que são membros desta igreja, talvez já compartilhou na escola bíblica ou em alguma oportunidade. Está aí na tela, você pode acompanhar aí, a minha versão talvez seja um pouquinho diferente. Diz assim: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amém? Quando nós olhamos para esse texto de Mateus capítulo 6, verso 33 e 34, mas principalmente o 33, nós vemos como o Senhor coloca a respeito do seu reino, como que é falado a respeito do reino de Deus. Nós sabemos que João Batista, ele que é o precursor, ele que vem anunciando que é chegado o reino de Deus, e João Batista ele tem apenas uma mensagem. A mensagem de João é: arrependei-vos, porque está chegando, é chegado, vai chegar o reino de Deus. Era uma voz que veio do meio do deserto, uma voz que vinha trazer uma advertência para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de mudar de vida. E nós sabemos que depois que João Batista é morto, a primeira mensagem de Jesus, ele vem novamente e fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E quando o reino de Deus chega, quando o reino de Deus é implantado, tudo na vida daquelas pessoas da época de Jesus começam a sofrer um impacto, começam a sofrer uma transformação. 41 anos de vida esta igreja, ela tem que ter, e eu creio que ela provocou mudança no bairro que está.
Tem igrejas que desde a sua fundação, elas marcam o lugar que elas estão, elas marcam o bairro, elas marcam a cidade, e elas podem marcar até mesmo o estado em que elas estão inseridas. 41 anos é um tempo de transformação. Nós olhamos para Moisés, e Moisés tem 3 ciclos de 40 anos lá no Egito, aprendendo na melhor escola da época. Depois 40 anos aprendendo diretamente com Deus, lá no deserto, cuidando de ovelhas, aprendendo a ter paciência, aprendendo a ter domínio próprio, para depois, durante mais 40 anos, estar no deserto liderando uma infinidade de pessoas com todo tipo de temperamento, gente com todo tipo de gosto, gente com todo tipo de costumes. Estão andando com o líder há 40 anos para chegar a um lugar que está sendo prometido. A igreja passou por 40 anos, agora entra no primeiro ano depois de 40. Eu entendo que é uma mudança de ciclo, é uma mudança daquilo que vocês viveram para o novo que Deus tem para vocês. E não adianta nós deixarmos tudo muito quadradinho, porque, irmãos, toda vez que nós enquadramos algumas coisas da questão Deus, parece que nós deixamos Deus lá fora, porque Deus parece que Ele não tem oportunidade de participar dos nossos cultos. Teve épocas em nossa vida como igreja, eu me converti em uma igreja batista, bem conservadora, e quantas vezes eu participei daqueles cultos, o pastor era muito amigo meu, o pastor foi alguém que me discipulou, que esteve junto comigo, foi o pastor que me excluiu, é claro que eu aprontei, e por ter aprontado, meu pastor me excluiu. Então, vida de pastor também você passa por isso. Eu me lembro que eu cheguei na igreja, a esposa do pastor estava na porta, eu vim chegando, eu amava demais aquela mulher, amo até hoje, que ela é viva, o esposo dela que não é. Quando eu cheguei na igreja, todo sorridente, eu falei, oi irmã, tudo bem? Ela, oi filho, vem cá, deixa eu te falar algo. E ela me abraçou, eu falei, o que foi? Isso era o culto à noite, você foi excluído hoje cedo. Eu, sério? Ela eu sei que ninguém te falou, mas eu precisava te falar antes de você entrar para o culto, e de repente alguém lá dentro te abordar, falar alguma coisa, ou de repente alguém te proibir de tomar a ceia, porque você foi excluído. Eu olhei para ela e falei, tá bom, dei as costas e fui embora. Falei, estou excluído, não faço parte desse negócio. Mas eu entendi depois o que Deus queria com tudo isso. Hoje, e na época eu estava casado com a Keila, era o nosso primeiro ano de casamento, uma tribulação. Pensa no casamento atribulado, foi o meu casamento no começo. E esse mês que vem agora a gente completa 26 anos de casados. Então aquela exclusão do pastor para mim, como serviu? Porque a minha exclusão evitou de 5 outros casais que estavam querendo se separar, não se separassem, estão casados até hoje, porque quando eles viram o pastor me excluindo, ele falou, opa, vou passar por esse negócio, é vexame, é carão, vou ter que ir para frente, o pastor vai apontar, ele vai falar que está excluído, e todo mundo até hoje está casado. Então tem situações e circunstâncias que acontecem em nossas vidas, é porque Deus está nos treinando. Hoje, eu particularmente, eu não ajo da maneira como o meu pastor agiu. Eu tenho uma maneira diferente, porque eu sei o que é passar por uma exclusão. Eu sei o que as pessoas olhar para você e falar, picareta, cafajeste, sem vergonha, a Keila uma santa. Só quem vive com uma santa do lado sabe que santa é. E eu me lembro que meu pastor falou assim, Luiz, essa jovem, filha de Deus, pastor, você não conhece essa mulher, é o filho do cão. Mas não adiantou o meu argumento com o pastor me meteu a bica e me excluiu, e não a excluiu. Tudo bem, a gente sabe que não é preferência, mas talvez ela era mais corretinha do que eu naquela época, mas isso me ensinou a ser mais amoroso do que mais juiz, me ensinou a sofrer com os que sofrem,
chorar com os que choram, do que simplesmente pegar um porrete na mão e, em vez de ser apacentador, ser apaucentador. Precisamos usar a vara em algumas situações? Claro que precisamos. Mas o cajado é melhor porque o cajado traz para perto. Ele põe do lado e fala assim: filhão, você está errando nisso, vamos andar junto? Eu vou te ensinar um caminho sobremodo excelente, para você não cair mais. E isso serviu assim para a edificação da minha vida. E isso mudou muitas coisas na minha maneira de ser como crente. Não como pastor, mas ser como crente. E quando eu olho para o reino de Deus, eu vejo o reino de Deus de uma maneira diferente. Eu entendo que nós temos que, como igreja do Senhor, ser aquela igreja que proclama arrependimento. Porque não há e não haverá crescimento de nenhuma igreja se a igreja não passar por quebrantamento e arrependimento. A palavra do Senhor diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Então, em todos os nossos cultos precisa haver isso. Tem que ter alegria, tem que ter muita alegria. Muitas vezes nós não entendíamos, pastor, mas o culto ele tem muita bagunça, entre aspas. É muita pulação, é as meninas dançando, e aí os jovens vêm para frente. Fica aquela coisa meio confusa. Mas irmãos, eu sou 1000 vezes a favor que os meus jovens pulem e dancem dentro da igreja do que num funk, do que num baile. Quantos pais que estão aqui dentro, que estão com seus filhos nas drogas, que estão com seus filhos na prostituição, que estão com seus filhos que não gostam de vir mais para a igreja. Eles falam assim: por que eu vou para a igreja? A igreja é algo tão chato. Aquela coisa que nós já sabemos como começa e como vai terminar. A igreja é uma coisa para velhinho. Não, muito pelo contrário, a igreja tem que ser algo onde todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, todas as raças, todas as idades, todas as etnias, tem que ter prazer em ir para lá. E isso é reino de Deus. Reino de Deus não é reino de exclusão. Como o reino de Deus tem que vir e entrar aqui na igreja só quem é santo. Não, muito pelo contrário. Jesus disse: eu não vim para aqueles que eram salvos, aqueles que estavam saudáveis, eu vim para aqueles que estavam doentes. Para isso que serve a igreja, para pessoas doentes, para pessoas que são carentes do amor de Deus. Por isso que eu precisava me converter, porque aqui entre os piores eu era um deles, e eu precisava de Jesus. Sabe por que eu não me desvio? Porque eu sou ruim, eu sou uma pessoa muito ruim, que sem Jesus não sou nada. Não, pastor, você é pai de família, tem 3 filhos lindos, tem uma esposa linda, tem um ministério abençoado, mas sou ruim. Porque quando alguém chegou para Jesus e falou assim: bom mestre, a primeira voadora que Jesus dá na história foi para aquele jovem. Falou: por que você me chama de bom? Você acha que eu vou cair na tolice e falar assim: não, eu sou um cara bom? A Bíblia diz que bom é um só, e bom é Deus. Então se só Deus é bom, o resto ninguém presta. Nós estamos nessa pegada aí. Alguém chegava: pastor, você é bom. Falou: não, olha, se tem uma coisa que eu não sou é ser bom. Eu tenho muitos defeitos, muitas falhas. Por isso que eu preciso buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, para que na sua justiça eu encontre Deus misericórdia, e para que isso mude a minha história e mude a minha vida. Irmãos, não é fácil ter uma igreja perto de comunidade, que agora o nome é bonito, né? Onde você está inserido? Perto da comunidade. Antigamente você falava perto da favela, né? E a nossa igreja hoje é cercada por favelas. Para quem já ouviu falar, nossa igreja está perto do Capão Redondo, né? Lugar bênção. Aí eu me lembro que um pastor da Abafé falou para mim assim: pastor, você pastoreou fora do país durante anos, tal, e você vai para uma igreja lá perto do Capão? Falei: pois é, quem escolhe é Deus, não sou eu. Deus falou que é para ir para lá, é para lá que eu vou. Nós assumimos a Igreja Batista da Família, que na época não era Batista da Família, era Batista Jardim Irapiranga, com 30 e poucos membros. Estava conversando com um pastor que orou aqui, esqueci o nome dele agora, Paulo Saraiva, estava falando com ele. Eu falei: assumimos a igreja, tinham 32, 35 membros, fora aquele que está no hall de membros, mas nunca aparece. E assumimos aquela igreja, o telhado dela era tudo em TNT, que em alguma época era branco, mas nós chegamos lá e ele estava meio encardido. Eu olhei assim para os irmãos e falei: irmão, você tirar esse negócio aí,
Ah, pastor, não tem dinheiro, mas vamos tirar assim mesmo. Aí tiramos, colocamos vinil para a época da posse. Passou um tempo, nós tínhamos cadeirinhas brancas de plástico. Irmão, como esse negócio quebra fácil? Eu tinha uns jovens abençoados que ficavam balançando nelas. Só um quebrou umas 5, acho. Eu falei para ele, para cada uma que você quebrar, você vai dar 10. Eu teria ficado muito bem se tivesse cumprido isso. E aí chegou um dia, eu falei, não, para que esse negócio só quebrando cadeira. Fui e comprei, irmãos. Comprei 200 cadeiras. Com um grupo de gente desse tamanhozinho. Pessoal, pastor, quem vai pagar? Vocês? Um carnezinho para cada um, daí vai ser bênção. Cada um vai pagar 4. Mas por que 4? Eu sou só um. É os 3 que você vai ganhar. Teve ano que nós batizamos 80 pessoas. Sabe por quê? Porque nós começamos a olhar para o reino de Deus de maneira diferente. Do reino de Deus que não é da maneira que nós pensávamos, que era só acusando, que era só apontando o dedo e falando, você não presta, você é isso, tal. Não. Começamos a entrar nas casas, entrar nas favelas, entrar nas vielas, entrar nos buracos, e Deus começar a salvar pessoas, salvar drogados, salvar alcoólatras, salvar meninas que estavam se prostituindo. E Deus foi nos dando graça, por quê? Porque chegou o reino de Deus, e nós precisamos tomar posse disso. Você precisa tomar posse disso, porque aonde você está, chegou o reino de Deus. Se o reino de Deus chegou aqui em Americanópolis, algo tem que mudar. Não dá para ser a mesma coisa. Como você pode dizer, Deus está aqui, e o teu vizinho do lado está indo para o inferno, o teu vizinho do lado está indo para o inferno, e nem para incomodar, incomoda. Eu me lembro que o nosso vizinho lá direito, até hoje, ele é alcoólatra. E quantas vezes, eu não sei se vocês lembram, ele entrava na igreja, colocava a mão na cintura, e olhava, e queria falar umas besteiras, e o culto não parava. Chegava o irmão, abraçava ele, levava para bater um papo e ele ia embora. Quantas vezes aquele homem perturbou a igreja? E aí, se não bastasse, o diabo mandou um outro perturbador, que um dia foi com uma faca lá, quem é o pastor? E eu na porta, vi aquele homem com a faca, cumprimentei ele, foi tudo bem, ele falou, quer saber quem é o pastor? Aí eu olhei para dentro, quem é o pastor? Irmãos, porque uma coisa que eu não me visto é como pastor. Hoje eu tive que falar assim, colocar uma calça social e mais bonitinha, aniversário da igreja, porque eu queria vir que nem os jovens, camiseta, tênis, calça jeans, que eu me sinto muito bem assim. Aí eu olhei e falei assim, o pastor sou eu. Aí ele deu um passo para trás, colocou a mão na cintura. Eu já pensei, bem, ele vai puxar uma faca ou uma arma, ele vai me dar um tiro, vai me dar uma facada, eu vou cair duro. E aí, Senhor, e agora? Eu repreendo em nome de Jesus, mando o capeta embora, eu fico esperando. Isso tudo passou na minha cabeça rapidamente. Quando eu vi, pulou um irmão da galeria, e veio um outro do outro lado, já deram uma abraçada ali, a faca caiu, e eu falei assim, no meu pastor você não rela. Aí eu falei assim, pastor, a gente vai dar um couro nele. Ele falou, não vai dar couro em ninguém. Calma, se der o couro nunca vai vir para a igreja. Aí fomos, conversamos, e ele foi embora. Outro dia ele passou, eu estava lá mexendo no carro, ele veio, parou, ficou me encarando. Sabe quem desceu para sair a minha defesa? O vizinho, que antes entrava na igreja, para encher a paciência. Ele olhou e falou assim, o que você quer com o pastor? E desceu, falou, no pastor ninguém rela. Eu falei, olha Deus, reino de Deus chegando. A nossa vizinha do lado esquerdo, depois que ela se converteu, ela veio para a igreja e falou assim, pastor, quantas vezes começava o louvor, eu desligava tudo, eu e meu marido ficava ouvindo. E aí quando o senhor ia pregar, te encostava mais perto da parede e ficava ouvindo. E aí eu perguntava para ele, o que foi que ele falou mesmo? Eu não conseguia entender. Até um dia que ela tomou coragem, entrou na igreja, foi batizada, é membro da igreja. Sabe por quê? Quando o reino de Deus chega, tem que algo acontecer. Não dá para dizer assim, o reino de Deus chegou aqui e as pessoas estão morrendo, as pessoas estão se perdendo. O reino de Deus não é isso, onde o reino de Deus chega, chega a vida. Amém? Então precisamos
Amém. E agora eu quero que você entenda o quão difícil é cumprir Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino. Porque nós temos a tendência a buscar tudo, menos o reino. Se você tem a possibilidade de comprar uma casa, você vai buscar a sua casa, vai buscar o seu carro, vai buscar a satisfação. Mas quando você fala assim, reino, parece que é algo tão distante. E parece que vamos viver o reino só quando Jesus voltar. Não, nós temos que viver reino aqui. Falar do amor de Deus aqui. Mostrar para as pessoas que o Deus que nós servimos continua operando milagres. Eu tenho aqui entre os meus jovens que passaram por milagres. Eu dei o exemplo da Tainá, um exemplo simples. Tinha câncer e não tem mais. Então quando ela vai evangelizar, ela tem autoridade para falar: eu sei quem eu era e de onde Deus me tirou. Eu tenho jovens aqui que talvez sejam igualzinho a alguns jovens aqui, que eles eram intragáveis, gente chata, gente cheio de disse-me-disse, cheio de vontades, que hoje são servos, gente que ama as vidas, gente que é apaixonada por ganhar vidas. Eu estou falando aqui de jovens e adolescentes, gente que é impregnada do reino de Deus. Agora, como viver este reino? Estamos falando em viver reino, mas como viver um reino de Deus? A forma de viver o reino de Deus é cumprindo princípios. Princípios não são negociáveis, princípios são eternos. E princípio não se negocia. Tem muitas vezes que nós, como pastor, nós queremos negociar princípios para não perder ovelhas. Uma vez eu me lembro que uma família estava para sair da igreja, e era uma família, financeiramente falando, que sustentava muitas coisas na igreja. E aquela família, eu comecei a perceber que ela estava dando sinais de que ela ia romper com a gente, ela ia romper com a igreja, ela ia embora. E eu preocupado, eu orando, falei: Senhor, o que eu faço? Me liga um pastor amigo meu. Ele falou: pastor, eu estava aqui orando e o Senhor mandou eu te ligar para falar algo para você. A Bíblia fala muito sobre falsos profetas, amém? A Bíblia está cheia de falsos profetas. Mas se a Bíblia fala que existem falsos, é porque também existem verdadeiros. O problema é que nós só nos apegamos a falso. Vemos alguém falando, falso profeta. Se tem falso, também tem o verdadeiro. Nós temos que entender isso. E aí esse pastor me ligou, muito amigo meu. Ele falou: pastor, vou te falar algo que Deus mandou te dizer. Eu falei: o que? Deus está tirando uma família da sua igreja, que você tem sofrido muito porque essa família vai embora. E ele falou o seguinte: pastor, sabe por que Deus está tirando? Porque nós pastores somos muito bonzinhos. Nós queremos abraçar todo mundo e querer todo mundo do nosso lado, e não queremos perder ninguém. E ele falou assim: existem perdas que não são perdas, são ganhos. Deixa aí, deixa essa família aí, que Deus trará outras famílias. Falei: ok, Senhor, não vou segurar. Quando aquela família chegou: pastor, olha, nós vamos embora por causa disso e disso. Falei: Deus te abençoe. Ele olhou para mim assim: como assim, pastor? Falei: não, Deus te abençoe, vai em paz. Mas o senhor não vai falar nada? Eu falei: estou falando, Deus te abençoe, pode ir em paz. Eu preciso te abençoar, não te amaldiçoar. Então eu te abençoo para você ir, vai em paz. Aquela família foi embora, e Deus começou a agregar gente, trazer gente, trazer gente, trazer gente. Isso é reino. Deus nos ama tanto que tira do meio de nós gente que nós queremos que fique, mas que Deus sabe que essa pessoa precisa ser liberada. Então existem perdas que não são perdas, são ganhos. Isso é viver o reino, são princípios, e princípio de Deus é negociável. Porque muitas vezes nós queremos manter alguém na igreja que ela vai querer burlar princípios, ela vai querer te colocar em situações complicadas. Então, se está indo, como pastor, o nosso dever é abençoar. Abençoa.
41 anos, eu creio que muitas pessoas já foram abençoadas. E tem pessoa que a gente abençoa, fala assim: Senhor, leva, Senhor, leva e não traga nunca mais. Que bênção. Você pode falar assim: pastor, isso é radical. Não, a Bíblia diz uma vez de um rei, que ele morreu, o rei que era ruim. A Bíblia diz que ele morreu, e o texto diz assim, ó: ele morreu, não foi sepultado junto com os reis, nem com seus pais, e não deixou de si saudades. A Bíblia relata pessoas assim. E muitas vezes nós queremos dar uma de santos, e queremos todo mundo dentro da igreja. Não, essa pessoa é boa. Irmãos, 41 anos, eu acho que já ensinou muita coisa para a igreja. Eu creio que já passou gente aqui, que muitos de vocês, principalmente os fundadores, olhavam para ele e falavam assim: esse será a bênção. E lá na frente não foi bênção. Foi gente que deu trabalho, foi gente que envergonhou, foi gente que fez alguma coisa. Por isso que o chamado de Jesus é: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque chegou o reino. Se vamos viver o reino de Deus, e vocês querem viver o reino de Deus, mudanças precisam acontecer. Romanos capítulo 12, ele fala sobre uma renovação de mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que alcanceis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um processo, mas a transformação começa aqui. Eu tive que passar por uma transição de mente muito grande para entender princípios que são eternos e que não são negociáveis. Para o reino de Deus vir em primeiro lugar, de forma a conseguirmos vivê-lo, é preciso morrer para deixar Deus viver em nossas vidas. Para viver esse reino, primeira coisa que nós como pessoas precisamos ter para viver esse reino é proceder corretamente. No reino de Deus, nossa produção é de acordo com a nossa mente renovada. Somente assim, eu e você vamos conseguir demolir fortalezas, sofismas que foram colocados em nossa mente. Nós passamos por muitas fortalezas, por muitas barreiras, e elas precisam cair. Eu falo uma coisa, e eu compartilhei com a minha liderança na igreja. Houve uma época na minha vida que eu acreditava em algumas coisas, mas que não eram princípios. E eu vi que aquelas coisas não traziam crescimento para a minha vida. Trazia sim religiosidade. Exemplo: eu sou bacharel em teologia, tenho formação em psicanálise, fiz coach, tem um monte de coisa boa. Mas uma coisa que eu aprendi, que havia uma ponte que ligava a princípios que não eram eternos e que eu vivia por eles. Teologia só ensina. Vida com Deus é que traz relacionamento. Teologia não traz crescimento para a igreja, relacionamento traz. E eu entendi que eu precisava demolir algumas pontes que para mim eram verdades absolutas, mas que para Deus eram falsas verdades. Se eu queria viver o reino de Deus, eu precisava ter e andar em um proceder correto para com Deus. Eu entendi que algumas verdades que eu vivia não eram verdades fundamentadas na palavra, eram verdades que eu aprendi dentro da igreja, aprendi conforme minha convenção, aprendi conforme minha denominação. Agora, você vai falar: pastor, mas o senhor é contra a convenção, contra a associação? Não, continuo Igreja Batista. Já tive muitos motivos para me desligar e sair, mas eu falo para a minha liderança, para a minha diretoria: queremos ser bênção na associação, queremos ser bênção para a nossa convenção.
talvez eles não vão entender a maneira de ser. Mas liturgia de culto não mostra quem nós somos. Liturgia de culto pode amarrar todo um culto e pode brecar aquilo que realmente nós somos. Então, para viver o reino de Deus, a primeira coisa que eu preciso é de um proceder correto. Proceder corretamente no reino representa ter um caráter irrepreensível, ou seja, deixar Jesus forjar o caráter que há em nós. Nós todos viemos de famílias abençoadas, com um tipo de temperamento e até de caráter, mas é a palavra, é Cristo que irá forjar um caráter separado em nossas vidas. Porque é fácil, irmãos, é simples levantar a mão e falar que você é crente. Perguntar, quem é crente aqui? Até a Bíblia diz que até o diabo crê. Crê e treme. Ele teme quando ouve falar do nome de Jesus. O diabo tem mais medo quando ouve falar o nome de Jesus do que nós, de temor a Ele. Nós entendemos que somos crentes, mas quão verdadeiramente nós tememos ao Senhor, quanto verdadeiramente nós reverenciamos o Senhor. Há situações, por exemplo, você está passando numa calçada, do outro lado vem vindo um macumbeiro, na mesma calçada que você. O que normalmente nós, como crentes espirituais, fazemos? Está vindo um macumbeiro, na mesma linha que você. O que normalmente nós fazemos? Mudamos de calçada. Irmãos, as trevas não podem incomodar a luz. Se alguém tem que mudar de faixa, se alguém tem que mudar de calçada, não sou eu, porque eu estou levando um reino, e ele também está trazendo um reino. Só que qual reino que vai prevalecer? Eu me lembro de um pastor amigo meu que morava num condomínio, e ele falou que ele pegava um elevador, e toda vez que ele ia entrar, tinha um cara todo marcado, todo tatuado, todo de preto. O cara parecia o capeta. Quando ele via o cara, ele parava e, não, pode subir, eu pego o próximo. Ele ficava, Deus. E quando ele estava no elevador, o cara entrava. O cara entrava e ele ficava assim, Jesus, olha esse indivíduo. Teve um dia que ele entendeu e falou assim, não, eu sou o representante de um reino, assim como ele é, de agora em diante, ele estando no elevador ou não estando, eu vou entrar. Um dia ele falou que chegou no elevador, não tinha ninguém, ele entrou. Daqui a pouco ele viu alguém e falou assim, segura a porta. Ele olhou, era o indivíduo. Quando o indivíduo chegou, olhou para ele, parou e falou assim, eu vou no próximo. Muda devido à atitude que nós temos em relação ao reino. Nós precisamos ter atitude de gente que vai morar no céu. Quantos aqui querem morar no céu? Quem não quer morar? De repente está frio, você gosta de um lugar mais quentinho, a gente entende isso, tal. Mas todos nós queremos morar no céu um dia. Até aqueles que levantaram a mão quer morar no céu. Porque você fala assim, quer morar no inferno? O cara fala assim, Deus me livre, né? Na hora até o que era do passado volta à tona. Então nós temos que entender que nós queremos morar no céu. Mas a palavra do Senhor diz, quando se fala sobre reino, é depois que todo mundo ouvir. Então nós precisamos evangelizar. Se você quer morar no céu logo, você precisa evangelizar. Você precisa trazer o reino de Deus para a terra. Você precisa compartilhar do reino. Se o macumbeiro está vindo, irmão, olhe para ele como um futuro filho na fé. Eu vejo isso. Sabe como eu cumprimento todas as pessoas na rua? Mesmo que eu não conheço, eu passo, fala, graça e paz, irmão. O cara me olha, ele fica sem entender, mas eu estou profetizando. Eu tenho que aprender a usar a boca profética que Deus me deu, porque é muito fácil olhar para um filho e abrir a boca e só falar besteira,
Olhar para o teu filho, um vagabundo, não serve para nada, não presta para nada. Olha esse marido que emprestava, olha essa mulher gastadeira. Por que você vai abrir a boca para amaldiçoar, se você pode abrir a boca para abençoar? Reino de Deus é reino de bênção, então abençoa. Eu dentro do mercado, alguém passa perto de mim, assim, você pode pegar aquele negócio assim? Sim, graça e paz, tudo bem, Deus te abençoe. Vou, pego, sirvo a pessoa. Nós temos uma identidade, temos um reino, nós temos um Senhor. Então não perca a oportunidade. Daqui a um tempo vocês verão esse lugar não cabendo mais gente. E aí você vai ter que chegar para o vizinho e falar: vizinho, eu te amo, você é uma bênção, mas eu preciso do seu terreno, da sua casa. Ele: mas não está à venda. Eu sei, por isso mesmo que eu vim aqui, porque você vai doar para a gente. Tem que crer. Temos que crer. A nossa igreja, um tempo atrás, o templo que nós estamos hoje não é nosso, é alugado. E todo mundo sabe que aluguel é sofrido. Pagar todo mês lá um dinheirinho que você fala assim, vai e não vai voltar. Aí deu uma louca. Eu falei: gente, a gente vai comprar um negócio pra gente. Imagina, a igreja com 30 e poucos membros na época. Nós precisamos comprar um prédio pra gente. Pastor, não temos dinheiro. Deus proverá. E fomos orando. Passou alguns anos, eu fui numa fábrica linda, 3 andares, térreo, primeiro subsolo, segundo subsolo. Cheguei lá, alguém falou que estava para vender. Fomos lá, perguntamos para o dono: quanto você quer? 2,5 milhões. Eu falei: não vai vender. E fui embora. Mal sabia eu que estava profetizando para nós. Passou um tempo, eu fiz uma oração audaciosa. Não vou contar aqui a oração que eu fiz, porque quando eu conto, alguns ficam revoltados comigo, porque falam: o país está assim por sua culpa. Então não vou contar o que eu fiz. Aí o vizinho do lado estava vendendo, que nem aqui vendendo. Eu falei: gente, vamos comprar, olha que bênção. Terreno 5 por 25, ou 5 por 30. Chegamos lá, ligamos para o dono. É para quem? É para a igreja. 300 mil reais. Eu falei: filho do cão, não valia nada, agora que é para a igreja tão caro assim. Tentamos negociar, não deu. Eu falei: irmãos, parou. Deus não está nesse negócio. Estamos vivendo a questão do reino. Deus não está nesse negócio, vamos esperar. Nós não temos 300 mesmo. E aí, na avenida, o terreno lá em frente à igreja, ele é 10 por 30. Vendendo, ferro velho. Não vale nada, não tem nada de valor lá mesmo. Fomos lá, queremos comprar. Quanto você quer? 600 mil. Falei: é só terreno, não quero as latas. 600 mil. Olhei para meus líderes e falei assim: bênção, não é para nós. Passou-se alguns anos, passei em frente à fábrica, plaquinha de vende-se. Falei: opa, vamos de novo. Cheguei lá para o dono: tudo bem e tal, quanto o senhor quer? Ele: 890 mil. Eu pensei comigo: é nosso. 21 de frente, quase 21 de frente, por 40. Eu falei: é nosso esse negócio. 800 metros quadrados. Cheguei para a liderança: irmãos, uma bagatela. A pergunta. Falei: irmãos, uma bagatela, 800, o que é 890 mil para Deus? Aí todo mundo: para Deus nada, pastor, mas para a gente. Irmãos, e pensa num povo que eu tenho na igreja de fé. Fé dentina, que ninguém acredita. Eu com o maior fogo de Deus, vai acontecer. O pessoal: pastor, vai dar certo. Pastor, vai dar certo. Fomos lá, tínhamos uma quirelinha no caixa. Fizemos uma proposta para ele. Nós podemos dar X de entrada. Durante o primeiro ano, que encerra agora em dezembro. Primeiro ano pagamos X, segundo ano pagamos X, terceiro ano pagamos X e quitamos com você, sem colocar banco na história. E te pagamos 1 milhão. Ele: aonde eu assino? Compramos. Estamos lá reformando. Lembra quanto nós éramos? 32 a 35. Hoje somos em mais de 320. Construindo uma nave para 800 pessoas sentadas.
E sabe qual é a conversa da minha liderança? Pastor, já está pequeno. 800 pessoas, pastor, onde vai colocar o resto do povo? Falei, amontoa. Porque quando você vive em reino, você não quer que ninguém se perca. E você começa a falar, Deus me dá vida, Senhor me traz vidas. E nós vamos ganhando vidas, conquistando vidas. Teve um ano que nós batizamos 80 pessoas em um ano. Agora você fala assim, pastor, você ganha vida demais. Eu não, quem ganha são eles. Mas eles precisavam de alguém que ia dar o start na vida deles, para eles entenderem o projeto e o propósito que Deus tinha para a vida deles. Eles precisavam ser impulsionados para proceder corretamente. E o reino de Deus é desta maneira que nós avançamos. Não é com timidez. Quando nós olhamos para aquele texto, que as portas do inferno, elas não resistirão, elas não subsistirão contra a igreja de Cristo. Muitas vezes, qual é a visão que nós tínhamos? Eram os crentes segurando a porta, falando, ai meu Deus, o diabo vai bater aqui, o diabo vai querer fechar a igreja, o diabo vai arrebentar tudo. Esta era a visão que nós tínhamos. Entendíamos o texto erradamente. A Bíblia diz que são as portas do inferno, não as portas da igreja. São as portas do inferno que não resistirão quando a igreja vier e atropelar tudo, e a igreja ir e começar a tirar quem está cativo no cativeiro. Antigamente os macumbeiros me chamavam para ir fazer uma visita, e eu ia para ganhar vida. Você está lá dentro, irmãos, o diabo não manifesta não. Os caras vão olhar para você e falar, ó, você está atrapalhando o serviço aqui dentro. Rapidinho você fala assim, não, se eu fizer uma oração, volta o serviço, quer ver? Faz uma oração de poder lá dentro. Fica todo mundo demoniado, você sai expulsando. E já faz ali uma célula. Fala, semana que vem o culto começa aqui às 5 da tarde. Vou compartilhar uma palavra de poder com vocês. Sabe o que é isso? Nós precisamos ser audaciosos. Precisamos ser audaciosos. Nossa igreja tem chegado muita gente de outras denominações. Eles têm olhado a presença de Deus, a atmosfera mudada espiritual que Deus está colocando sobre nossas vidas, e as pessoas chegam, elas entram pela porta e falam assim, nossa, que coisa gostosa dentro dessa igreja. Só que não é a igreja, irmãos, é o próprio Cristo, é o Senhor que faz, e a presença do Espírito Santo. As pessoas começam a entrar na igreja e começam a ser curadas. Ô pastor, virou pentecostal? Não, eu virei bíblico. Antes eu não era bíblico, porque as pessoas entravam com feridas na igreja, entravam de cadeira de roda na igreja, entravam com cegueira, entravam com câncer, entravam aí cheia de pecado, e agora as pessoas estão sendo curadas. A pessoa entrava depressiva, entrava cheia de problemas psicossomáticos, entrava na igreja e falava, eu quero me matar, eu quero me matar. Nós temos aqui, o Tiago é prova disso, lá no link dele, que é a nossa célula, nós denominamos de link, que é conectado à igreja. Ele falou que cultuando lá, uma senhora depressiva que não saía da casa há muitos anos, ela ouviu o louvor, ela desceu, ela participou, domingo seguinte estava no culto, segunda-feira a filha foi lá visitá-la, porque era uma mulher extremamente depressiva, não saía do quarto. Quando ela chegou, a mulher já tinha lavado a casa, lavado louça, arrumado toda a casa, estava no quintal, trabalhando, cantando e feliz. Sabe quem faz isso? É Jesus. Então quando Jesus está em nossas vidas, quando o reino de Deus é manifesto, tudo muda. Eu tive o prazer, você vai entender o tipo de prazer que eu tive. Meu pai e minha mãe se separaram, cada um foi ver sua vida, e eu e minha esposa começamos a orar. Falei, Senhor, nós não aceitamos isso. O Senhor vai mudar a sorte do meu pai e da minha mãe. Eu não aceito, Pai de amor, esta questão de meus familiares viverem se separando. Não aceito isso sobre nossas vidas. E nós havíamos passado aquele primeiro ano, que eu fui excluído da igreja, lembra que eu falei no começo, de tribulação. Eu falei, não quero isso para minha casa, isso está quebrado em nome de Jesus. E comecei a orar pelo meu pai e pela minha mãe. 12 anos separados. 12 anos separados. Eu tive o prazer de casar o meu pai e minha mãe, um com o outro. Casei os dois de novo. Domingo agora eu estava lá em Porto Alegre com eles. Fui para Porto Alegre,
dirigimos 1.200 quilômetros, saímos no domingo, 1h30 da manhã, chegamos 4 da tarde mais ou menos, 3h30, 4 horas da tarde, em Porto Alegre, porque 7 horas da noite era o batismo do meu irmão, que era o último que faltava da minha família se converter. E ele me ligou e falou assim: olha, estou firme na igreja, quero ser batizado, mas eu quero que você me batize. Porque eu fiz o casamento do meu pai e da minha mãe, batizei o meu pai, batizei a minha mãe, batizei sobrinhos, e agora batizei minha irmã, e tive o privilégio de batizar agora o meu irmão. Sabe o que é isso? É porque para Deus não há impossíveis. Só que nós aceitamos o revés que vem contra nós de maneira tranquila. Você vai no médico, o médico fala assim: o diagnóstico diz que tem um tumor. Você olha para ele e fala assim: não tenho nada não. Não aceite esse decreto. Ah não, pastor, você não pode fazer. Posso. Até essa semana publiquei algo no meu WhatsApp, lá no meu status, foi: ou das duas uma, ou você tem uma linguagem profética, ou você tem uma linguagem patética. É você que escolhe. Quer viver uma linguagem patética? Fala aquilo que está acostumado. Quer viver uma linguagem profética? Começa a profetizar e as coisas vão acontecer. Eu e minha esposa: meus pais vão voltar, eu vou batizar os meus pais, porque a Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu verei isso. Para a honra e glória do Senhor, toda a minha casa serve ao Senhor. Agir corretamente. Segunda coisa, entender a aliança. Nós temos uma aliança com Cristo. Eu ensino isso na IBF. Nós temos uma aliança. Faça uso desta aliança. Aliança é compromisso, aliança é relacionamento. Trabalhe isso nas vidas. Quando nós temos uma aliança, nós temos convicção de que vamos caminhar juntos. Há um tempo atrás, a gente assumia a igreja, nós pastores. Quantos pastores tem aqui? Antigamente nós assumíamos igreja, nós queríamos ficar naquela igreja até envelhecer. Mas quando a gente viu o enrosco que era, a gente queria ficar até poder correr, porque envelhecendo a gente não queria mais. Eu tenho pastor na minha associação que trocam de igreja de 3 em 3 anos, que eles falam: 3 anos é o suficiente, pastor. É que nem tempo de experiência. 3 anos, você já curtiu o melhor da igreja, porque agora depois de 3 anos, 5 anos, começa o declínio. Então vai embora, sai enquanto está vencendo. Essa semana alguém me perguntou: pastor, o senhor quer voltar para os Estados Unidos a pastorear lá? Já houve um tempo que eu quis, irmãos. Hoje eu não tenho a mínima vontade. Tenho promessas para voltar? Tenho promessas. Estou trabalhando para os meus filhos irem. Em nome de Jesus, um já vai o ano que vem. Se Deus quiser, eu mando os 3 o ano que vem, porque eu quero o melhor para eles. Mas hoje eu olho para a igreja, irmãos, eu sou tão apaixonado pela igreja que eu sou pastor, que eu fico: Senhor, vou ficar velhinho aqui? E não falta muito, irmãos. Dia 20 agora de dezembro eu completo 48 anos. Então não está muito longe. 48 anos. Mas eu lembro aquela passagem de Josué falando com Caleb, e Caleb falou assim: estou com 85, mas meu vigor é o mesmo quando eu tinha 40. Eu faço 48, mas o meu vigor espiritual é do menino de 20. Tem jovens na igreja que não aguentam o ritmo que eu e a minha esposa empreendemos. Não sou atleta, mas jogo bola toda terça-feira com essa galera aí. E tem uma molecada aí que aguenta meio tempo e aguenta um tempo inteiro. E eles falam: pô, pastor, quero envelhecer que nem o senhor. Eu falei: quem diz que eu estou velho?
Não, velho foi meu passado, ficou para trás. Entender que nós temos uma aliança, e quando eu olho para a igreja, eu vejo que nós somos aliançados, e que nós temos uma aliança maior que é em Cristo. Se eu tenho uma aliança, eu tenho promessa. Se eu tenho promessa, elas vão se cumprir, porque Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que se engane. Deus é Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Eu não quero ser estatística de cemitério, de alguém olhar para uma lápide e falar assim: tinha tantos sonhos. Eu quero, se o Senhor não voltar, me buscar e arrebatar, benção, glória a Deus, mas quando eu morrer já bem velhinho, com meus 15 netos, alguém olhar a lápide e falar assim: não está mais aqui, ressuscitou, mora com Jesus, veja o trabalho das suas mãos, olhe os seus frutos. Há um tempo atrás, pastores, a minha associação, ela veio me questionar: ah, mas você é muito alegre, você pula muito e você... Eu olhei para eles e falei assim: vocês lembram quando eu assumi aquela igreja? Sim, que ninguém queria assumir aquela igreja, nenhum pastor da minha associação queria assumir aquela igreja, porque a igreja era um bairro feio, a igreja era feia, e o povo estava feio que nem o bairro. Eu entrei naquela igreja, irmãos, o povo não tinha ânimo, o povo não tinha disposição. Coisa que já assistiram o Pica-Pau, desenho de Pica-Pau, quem é mais velho vai lembrar. Normalmente tinha um episódio lá de um urso, que ele abaixava o bumbum e ele vinha assim, pedindo esmola. Quando eu entrei na igreja, aquele povo entrava pela porta da igreja assim. Eu falei: não é velório, culto para Jesus, celebração. Até no velório é alegria, porque foi morar com Deus. Velório de crente, irmão, não pode ter choradeira não, tem que ter risada, alegria, contar piada. Fala: lembra como ele era? Rapaz, era um serelepe. Contar as coisas boas. E aí, o que acontece? Nós entramos na casa de Deus completamente desanimados, desmotivados. E se tem alguém que fala um pouquinho mais alto, se alguém que dá um pulo mais, alguém dá um grito a mais, deixamos de ser batistas, não, deixamos de ser religiosos, para começar a ter um culto vivo, um Deus de aliança. Você já imaginou você no céu? Imagina no céu, está chegando no céu, a porta se abre, estão os anjos lá, e de repente os anjos: ele chegou, glória a Deus, aleluia, e a bandinha do céu começa a tum, tum, tum. Aí você olha: peraí, aqui é o céu, não quero ficar aqui não, porque lugar de tristeza, de enfermidade, de dor, sofrimento é céu? Não, é inferno. Se o céu for assim, é inferno, não é céu. Ah, no céu tem ordem e decência. Eu não vi isso na Bíblia, me mostra. Mas diz que há algo no meio dos louvores, que Deus está no meio dos louvores. Eu gosto de fazer uma coisa na minha igreja, e muitas igrejas batistas não gostam disso, mas não tem problema, eu faço assim mesmo. Olha para o teu irmão e diga assim: meu irmão, o Senhor está se movendo na sua vida. Aprenda a se mover. Amém? Diga para ele assim: Deus tem para você uma vida de excelência, mas para você vivê-la, você precisa de uma coisa só: priorizar o reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas outras coisas, comida, bebida, casa, proteção, elas virão sobre a sua vida. Amém? Amém, igreja? 41 anos, vocês precisam avançar. Avançar. Não haja impedimento.
Ah, mas fulano de tal, o bairro tem isso. A igreja aqui tem que ser um farol. As pessoas têm que ser atraídas para este lugar. Alguns dias atrás eu preguei na igreja sobre o vento do Espírito, que o vento do Espírito está soprando nas favelas, nas casas, e trazendo pessoas na igreja que nunca foram e que nunca foram evangelizadas. Tem um rapaz que eu estou discipulando ele vai se batizar agora. Ele falou assim: pastor, eu estava na minha casa, eu senti algo, falou assim, ó, se arruma, se veste e se levante. Ele se levantou, trocou a roupa tal, e ele ouviu assim, ó: vá andando que eu vou te falar algo. Ele falou que quando ele chegou na rua da igreja, ele ouviu a voz e falou assim, ó: pare e olhe para baixo. Ele olhou, estava a igreja e falou assim, ó: entre naquele lugar. Esse rapaz está comigo, tenho discipulado ele, está na classe de batismo. Foi um cara que trabalhou muitos anos para a Google, um cara extremamente inteligente. Quando eu fui falar do evangelho para ele, ele falou assim: pastor, é muita loucura. Eu falei: você não viu nada, pastor, o que está me falando aí é coisa que não dá para acreditar, mas você vai acreditar sim, em nome de Jesus. Está na classe de batismo. Eu falei: como você veio para cá? Ele falou assim: pastor, literalmente um vento me trouxe para cá. O vento do Espírito está soprando nas casas e falando: saia, vai para aquela igreja, saia, vá para aquela igreja, vá lá, eu quero falar com você. Isso é reino, isso é reino. Antigamente nós éramos em 6, 7, 8 jovens na igreja. Hoje somos mais de 180 jovens na igreja, que não tem medo de nada. Eles vão para as favelas, eles evangelizam, eles vão para as ruas. Sabe por quê? Porque eles foram tirados de lá e eles querem salvar as pessoas que estão lá dentro. Nós temos um lema lá na igreja: não perder um jovem, mas ganhá-los, discipulá-los e fazer pessoas melhores do que nós somos. Os meus filhos na fé, Tiago, Will, Márcio, entre tantos outros da igreja, pregam muito bem e pregam de maneira excelente. Quem foi no Face a Face viu Levi ministrar uma palavra sobre vida financeira, a Giovana também. E quem olha isso, quer assim: ah, falar sobre finanças? É, poder de Deus falando sobre finanças. Tem gente que falou para mim assim: pastor, eu nunca ouvi uma palavra com tanto poder como ouvi aquele rapaz falar sobre vida financeira. Onde se viu um negócio desse? E fora um monte de coisa que eu poderia citar aqui. Nesse último Face a Face que nós tivemos, pastor, foi prova. Nenhum dos nossos pastores pregou, nenhum. Só pregou líderes, jovens, pregando e ministrando com autoridade e poder. Adolescentes trabalhando em todo a logística. Adolescentes. Meu filho é adolescente ainda, cadê ele? Um deles, né? Tenho dois aqui na frente, o outro ali. Aqui na porta para você saber quem é. Essa benção aí. Tem 15 anos. Trabalhou na cozinha. Cozinha, ralando. Primeiro dia chegou para mim assim: pai, eu não sinto os meus pés. Não tem problema, está usando as mãos para cozinhar. Continua. E foi até o fim. Meu filho, o Henrique, de 18, ministrou. Minha filha aqui de 21, ministrou. Essa garotada que você vê aí, ministrou. E ministram com autoridade, com o poder de Deus. Sabe por quê? Porque eles são apaixonantes e são apaixonados. Isto é viver o reino. Já teve época que a gente perdia jovem por causa de baile, por causa de não sei o que. Hoje nós não perdemos, nós ganhamos. Quando o jovem chega na igreja, exemplo, sábado agora é encerramento do Ministério Shekinah, encerramento do ano. Irmãos, é um cultaço. Eles param a rua, eles colocam um jaleco colorido, fosforescente, param os carros com faixa, com banner. O cultão é um cultão de celebração, de poder, de conversão. O jovem vem do mundão e fala assim: uau, é aqui que eu quero ficar. Que igreja gostosa de participar.
Isto é viver o reino. 41 anos como igreja batista, precisam viver o reino. Quando vocês viverem o reino intensamente, vocês verão Deus fazer maravilha no meio de vocês. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar.